Então vamos lá, né? Livro Curso de Física, volume 2, da Beatriz Alvarenga e do Antônio Máximo. E agora nós vamos continuar os exercícios de fixação. Então vamos dos 17 ao 30. Esse aqui é o capítulo 14, referência à ótica. Então vamos lá, 17. Vários objetos que apresentam uma superfície polida podem se comportar como espelhos. Diga se cada um dos objetos seguintes se comporta como espelho côncavo, convexo, convergente ou divergente. A superfície interna de uma colher. A superfície interna de uma colher vai ter muita similaridade com um espelho côncavo. Por quê? Porque ela vai ter essa parte aqui que forma como se fosse um gancho, né? Como se fosse um buraco realmente, que quando a luz bate aqui, os raios de luz vão todos se encontrar em um único lugar, que vai ser o foco. Então, a superfície de uma colher vai ser convergente e côncava. Calota de um automóvel. A calota de um automóvel, ela vai ter uma barriguinha, né? Então vai ser um pouquinho para fora, de forma com que os raios de luz vão ser repelidos da seguinte forma. Então, ela vai ser convexa e divergente. Bola de árvore de Natal. A bola de árvore de Natal, ela é redonda. Então, a luz também vai se comportar da mesma forma que com a calota. Então, também vai ser convexa e divergente. E espelho de um farol de um automóvel. O espelho do farol de um automóvel, ele funciona da seguinte forma. Ele tem uma lâmpadazinha no meio, então tem um espelho aqui. Tem uma lâmpadazinha no foco, ou próximo ao foco, porque à noite, né, você não pode ter uma luz que vá totalmente perpendicular, porque você precisa que essa luz se espalhe um pouco na estrada. Mas essa lâmpada que vai estar no foco, ou vai estar quase no foco, no caso, que nem eu tinha dito, vai fazer com que essa luz seja dispersa. Então, o espelho de um automóvel, o espelho do farol de um automóvel, ele tem que ser convexo e convergente. Só que no caso vai funcionar de forma contrária, né? Porque você coloca a lâmpada onde a luz converge, para que assim ela possa ser espalhada ou ir de forma perpendicular. Então, respondendo a D, vai ser côncavo e convergente. 18. A figura desse exercício mostra um espelho côncavo de raio 6 centímetros. Mostre em uma cópia da figura a posição do vértice V do espelho. Vamos pegar aqui no desenho que eu já fiz. Deixa eu só apagar esse aqui anterior, para a gente poder ver aonde vai ficar esse vértice do espelho. O vértice do espelho vai sempre se encontrar na parte central dele, então na parte do meio. Então aqui vai ser o vértice do espelho. Ó. O espelho tem toda essa extensão aqui e no meio é onde fica o vértice. Desenhe o eixo do espelho. O eixo vai ser perpendicular ao vértice, então é esse pontilhado cinza. Aqui está formando um ângulo de 90 graus. Aqui, ó. Então está de forma perpendicular ao vértice. Indica a posição do centro C do espelho, que vai ser o raio. Então, aqui tudo tem 6 centímetros, que seria o equivalente ao nosso raio. Então, onde fica a posição central? Fica a distância do vértice até o centro, né, que é igual ao raio. E D, mostra onde está localizado o foco do espelho. Foco, a fórmula de foco, que nem está aqui, é metade do raio. Então, foco é igual ao raio dividido por 2. Como aqui o nosso raio é igual a 6, 6 dividido por 2 é igual a 3, então o nosso foco está aqui a 3 centímetros do vértice do espelho. Vamos para a questão 19. 19. Responda as questões do exercício anterior para o espelho convexo de raio 6, mostrado na figura deste exercício. Então, agora o espelho convexo vai seguir as mesmas regras. Só parei aqui para poder ler a questão de novo. Mas vai seguir basicamente as mesmas regras da nossa questão 18 aqui.
só que o raio vai estar vindo de uma direção diferente. Então o vértice ainda vai estar aqui, agora onde está esse ponto preto. Então aqui, ó, o nosso eixo principal, né, ainda vai estar perpendicular em relação ao vértice, então formando um ângulo de 90 graus. O nosso foco também vai ser metade do raio, nosso centro também vai ser o raio em relação ao vértice. Só que, o que, que acontece? Quando a gente vai traçar a luz aqui, como diferentemente do nosso espelho côncavo, a gente não vai conseguir com que ela passe diretamente no foco, a nossa luz vai ser repelida de forma com que ela fique perpendicular ao nosso foco, que nem dá para ver aqui na imagem. Ou seja, vou desenhar um outro exemplo aqui para poder explicar do zero. Vamos supor que a gente tem aqui o nosso espelho, o nosso raio vai ser 4, então o nosso centro vai estar a 4 centímetros. Que 4 horroroso, hein? Deixa eu só refazer o 4. Vai estar a 4 centímetros do nosso vértice. O nosso foco vai estar a 2 centímetros do nosso vértice. E os raios de luz que baterem nesse espelho, eles vão formar uma reta perpendicular em relação ao foco, que nem está aqui. Essa parte aqui, ó, deixa eu pegar uma outra cor, né, poder dar uma facilitada, peraí. Essa parte que eu vou marcar aqui, de vermelho, ela é virtual, então ela não realmente existe. O que existe é o nosso raio refletindo aqui. Mas aqui, por exemplo, essa parte do nosso raio é uma imagem real. Vamos para 20. Só apagar o desenho. Questão 20. Considere os espelhos côncavos 1 e 2 mostrados na figura desse exercício. Para qual deles o valor do R é maior? O valor do R maior vai ser aqui no 1, porque dá para ver claramente que a curvatura dele é um pouco menor. E B, então qual deles possui menor distância focal? Como a gente tinha dito anteriormente, foco é igual ao raio dividido por 2. Por o nosso foco ser menor, a nossa distância focal ser menor, a gente tem que aumentar o raio, já que o nosso dividido por 2 não vai mudar, né? Logo, a distância focal, o espelho que vai ter a distância focal maior, é o que tem maior raio, que no caso é o nosso espelho de número 1. 21. Suponha que o espelho côncavo de um telescópio tenha um raio igual a 5 e que esteja sendo usado para fotografar uma certa estrela. Como o feixe de raios luminosos provenientes da estrela chega ao telescópio? Ele vai chegar paralelo. Por quê? Porque a gente fala que a imagem está no infinito, e se a imagem está no infinito, a luz vai chegar no nosso espelho de forma paralela. 21b. A que distância do vértice do espelho se forma a imagem da estrela? Deixa eu só subir aqui para o 21b. Aqui. A imagem vai se formar no foco. Então, se a gente está lidando com um espelho de 5 metros, a nossa imagem vai se formar no foco, que é igual ao raio dividido por 2, ou seja, 5 dividido por 2, que é igual a 2,5. Então, a nossa imagem vai se formar a 2,5 metros do vértice do espelho. 21c. Essa imagem é real ou virtual? Vai ser uma imagem real, porque é o resultado da luz que fica de forma paralela no nosso espelho. 22. A figura desse exercício mostra um espelho côncavo, o seu centro C e os dois raios luminosos que incidem no espelho paralelamente ao eixo CV. A. Mostre uma cópia da figura onde se localiza o foco do espelho. O foco do espelho vai se localizar na metade do nosso centro, né, que é a metade do nosso raio. Então, aqui, se o nosso centro está aqui, que nem dá para ver aqui no desenho, o nosso foco vai estar aqui mais ou menos na metade, que nem no meu desenho eu coloquei aqui. B. Este foco é real ou virtual? É um foco real, por quê? Porque a luz vai diretamente nele.
Diferentemente do nosso espelho, peraí que eu esqueci o nome, do nosso espelho convexo. Então, respondendo novamente, esse é um foco real. C. Trace uma cópia do desenho a trajetória dos raios após eles serem refletidos no espelho. Então, aqui está o nosso desenho. O que vai acontecer com os raios? Eles vão vir de forma paralela, que nem está no desenho ali do livro, e vão ser refletidos no foco. Se a luz vem no nosso espelho de forma paralela, ela vai ser refletida no foco. E se ela vem do foco, que nem a gente vai ver em exercícios mais para frente, ela vai se refletir de forma paralela. Então, paralelo, foco e foco paralelo. E diga se o espelho é convergente ou divergente. Vai ser um espelho convergente. Dá até para a gente ver aqui, né, a luz convergindo em um único ponto, que é o nosso foco. Questão 23. Responda as questões do exercício anterior para um espelho convexo mostrado na figura. Então, vamos lá. Mostre uma cópia da figura onde se localiza o foco do espelho. O foco vai se localizar no mesmo lugar, porque isso não muda, isso vai continuar a mesma coisa. Se o espelho, por exemplo, tem raio 5, que nem nesse que a gente resolveu antes, o foco vai estar no 2,5, independente se a luz chega de forma convexa ou côncava no espelho, né? Se ele é côncavo ou convexo. Por quê? Porque o V vai estar no mesmo lugar, metade do espelho. Aqui são dois espelhos iguais. B, esse foco é real ou virtual? Aí vem a questão. No espelho convexo, o nosso foco vai ser virtual. Por quê? Porque, como eu tinha dito anteriormente, essa parte toda que está pontilhada aqui, que eu estou colocando de vermelho, a luz não realmente chega nesse foco. Os nossos olhos podem achar que chega, mas não chega. Por quê? Porque ela vai se refletir aqui no espelho. Então, por conta disso, ela vai ser virtual. C. Trace uma cópia do desenho a trajetória dos raios a serem refletidos pelo espelho. Esses raios vão seguir até o nosso espelho, que nem eu estou marcando aqui, e vão formar, como eu também tinha dito anteriormente, uma reta perpendicular em relação ao nosso foco. Então, ela está vindo aqui no nosso foco e vai voltar em relação ao nosso foco direto no nosso raio de luz. Eu acho que ficou um pouco confuso, então eu vou desenhar um do zero também, para poder ficar mais fácil de entender. Então imagine só, tem o nosso espelho aqui, o nosso centro está aqui, o nosso foco está na metade do nosso centro, e nesse espelho está refletindo luz. Essa luz refletida aqui, ela tende a ir para o foco, se o nosso espelho não refletisse ela, né? Então, ela vai voltar formando uma reta em relação ao nosso foco. Então, eu vou fazer mais um aqui para poder ver. Aqui está vindo a nossa luz. Ela tenderia... Peraí que ficou torto, né? Está vindo aqui uma luz perpendicular ao nosso foco. E ela tenderia a refletir no nosso foco. Só que como isso não é possível, o que vai acontecer? Ela vai vir formando uma reta em relação ao foco. Espero que tenha dado para entender. Essa parte ficou um pouquinho mais confusa mesmo. 24. Observe a figura, eu respondi a C, diga se o espelho é convergente ou divergente. Nesse caso aqui é divergente. 24. Observando a figura 1420, então vamos procurar ela aqui, 1420, 1423, 1424, 1420. Essa daqui é a figura 1420. Voltemos lá. Observando a figura 1420, responda. O feixe de luz proveniente do objeto, logo após ser refletido pelo espelho, é convergente ou divergente? Vamos subir lá de novo. Então, o feixe de luz aqui está batendo no espelho e convergindo no foco. Então, ele é convergente. B. O feixe de luz que penetra no olho do observador é convergente ou divergente? Depois que ele passa do foco, ele está se separando. Então, aqui ele é divergente. 24C. Para o observador, tudo se passa como se o feixe que penetrasse em seu olho estivesse sendo emitido de que ponto? Do foco, que nem dá para a gente ver aqui. É como se para o observador a luz estivesse vindo diretamente do foco.
E D, então, o que o observador vê nesse ponto? O observador vai ver a imagem. O observador vai ver aqui o nossa luz, o nosso O, aqui onde é o foco. Então, o que o observador vê nesse ponto? O que o observador vê no foco? Ele vê O, que é o nosso emissor de luz nesse caso, né? Então, continuando nesse exercício aí, indo para a questão 25. A figura desse exercício mostra dois espelhos, um côncavo e um convexo. O centro de curvatura de cada um desses espelhos está em C e V é o vértice de cada um. Para cada um dos raios luminosos mostrados, qual o valor do ângulo de incidência? Então, galera, se um raio luminoso vem em direção ao centro, o raio de incidência, que é o quê? Deixa eu desenhar aqui também. O raio de incidência vai ser o ângulo em que ele vai voltar. Então, aqui, por exemplo, nesse espelho, o raio de incidência vai ser isso aqui. Nesse raio aqui vai ser isso aqui. O raio de incidência aqui é zero. Deixa eu pegar outro exemplo para poder explicar o que é raio de incidência. Eu só estou pegando espelho convexo, né, cara? Aqui, achei. O raio de incidência vai ser esse aqui, o raio de incidência vai ser esse aqui. Então, explicado aí o que é raio de incidência. Qual vai ser o raio de incidência aqui? Como ele está vindo diretamente do centro, o raio de incidência vai ser zero. Por quê? Porque um feixe de luz que vem do centro, ele vai retornar em si mesmo. Se eu não me engano, essa questão aqui eu desenhei ela. B, indique uma cópia da figura da trajetória dos raios, isso. Aqui, se ele está vindo do centro, ele vai voltar em si mesmo. Então, ele vai bater aqui e vai voltar nele mesmo. Então, o raio de incidência vai ser zero. E para o convexo, a mesma coisa. Ele vai bater aqui no vidro. Ele, teoricamente, seguiria em direção ao centro, né? Mas isso não é possível. Então, ele vai bater aqui no vidro, vai voltar em si mesmo, com ângulo de incidência igual a zero. 25, 26. Considere os espelhos esféricos mostrados na figura desse exercício. F indica o foco e V indica o vértice, respectivamente. Trace em uma cópia da figura os raios refletidos correspondentes a cada um dos raios incidentes mostrados. Como a gente tinha dito nos exercícios anteriores, se está vindo do foco, ele vai voltar paralelo. Então, se está vindo aqui do foco, volta paralelo. Paralelo, foco, foco, paralelo. Então, descendo aqui para as 26, a gente consegue ver aqui, ó, está vindo do foco, vai voltar paralelo. E o côncavo, a mesma coisa. Se está vindo em direção aqui ao foco, como a gente tinha dito anteriormente, essa parte que não existe, que é o que seria aqui o que está de vermelho, que com preguiça de pontilhar, volta paralelo em ambos os espelhos. Paralelo, foco, foco, paralelo. Então, indo aí para a questão 27, né? Orientando-se pelos exemplos resolvidos nessa seção, faça um diagrama para localizar a imagem do objeto AB colocado em frente a um espelho côncavo na posição mostrada na figura desse exercício. A figura do exercício vai ser essa aqui, e o nosso desenho ficou da seguinte forma. A luz emitida pelo objeto AB vai bater no espelho e vai ser refletida no nosso foco, né, que é onde vai se formar a imagem. Imagem é essa real. E B, aproxime do espelho o objeto AB da questão anterior, colocando-o entre o centro e o foco. Faça um novo diagrama para localizar a imagem do objeto nessa nova posição, que vai ser esse diagrama aqui. A luz que está saindo do nosso objeto, ela não vai se concentrar no foco, porque ela está bem próxima do foco, né, nesse caso. Então, aonde ela vai se concentrar? Ela vai se concentrar... Opa, saiu uma reta aqui. Ela vai se concentrar nesse ponto aqui de baixo e vai formar uma imagem real. Então, essa imagem aqui é real, esse ponto de luz aqui é real. Vai ser invertida. Então, isso daqui dá para perceber claramente, né? Nosso objeto AB está nessa direção aqui. E o nosso objeto AB formado pela luz dele, formado pelo reflexo do espelho, está para baixo, né? E vai ser maior. Então, vai ser maior do que o nosso objeto AB, essa imagem formada aqui. Questão 28. Para resolver esse exercício, observe os diagramas que você traçou no exercício anterior ao aproximarmos do foco de um espelho côncavo um objeto que se encontra afastado do espelho. A imagem desse objeto permanece sempre real,
Sim, ela vai permanecer sempre real, contanto que ela esteja atrás do foco, né? Então, vou também desenhar isso aqui. Contanto que ela esteja atrás do nosso foco. Então, aqui tem o... Nossa, que espelho horroroso. Espera aí que eu vou redesenhar isso aqui. Então, aqui está o nosso espelho, nosso centro, nosso foco e aqui o nosso vértice. Contanto que o nosso objeto esteja atrás, então pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, a imagem dele vai ser real. Então, a gente vai aproximando. Então, o nosso objeto estava aqui, a gente vai trazendo ele para cá, e a imagem dele vai continuar sendo real. Mas, se passar do nosso foco, a imagem deixa de ser real. Inclusive, a gente vai abordar isso na próxima questão. Então, permanece sempre real. Como a gente está se embasando no exercício anterior, que é o exercício 27, sim, ele vai permanecer sempre real. Mas se a gente levar em consideração a aproximação depois do foco, por quê? Porque se a gente colocar o nosso objeto AB aqui, ele vai estar mais próximo do foco do que aqui. Então, essa questão pode gerar dúvida em relação a isso. Mas como a gente está se embasando no exercício anterior, que é o exercício 27, a resposta vai ser sim. Apesar, inclusive, daqui no arquivo, como eu levei em consideração isso, eu coloquei não. Mas, B, afasta-se do espelho, aproxima-se dele ou permanece na mesma posição. Vai se afastar do espelho, então, quando a gente aproxima do foco, a imagem vai parecer mais longe do espelho. Aumenta, diminui ou permanece do mesmo tamanho. A imagem vai aumentando à medida que a gente chega ela mais próxima do espelho. Ela vai ficando cada vez maior, que nem deu para a gente ver nessa daqui. E é sempre invertida em relação ao objeto? Sim, ela vai ser sempre invertida em relação ao objeto. Deixa eu apagar os nossos rabiscos aqui, que agora a gente vai para 29. Questão 29. Suponha que o objeto AB do exercício 27 seja colocado sobre o foco F do espelho. Nessas condições, não se formará uma imagem do objeto. Por quê? Porque se a nossa luz estiver no foco, deixa eu desenhar aqui também, nosso espelho, nosso centro, vértice, foco. Se a nossa luz estiver aqui, no nosso foco, como a gente tinha dito anteriormente, paralelo, foco, foco, paralelo, nossa luz vai estar saindo do foco e vai voltar paralela. E o que isso quer dizer? Se ela vai voltar paralela, ela não vai se encontrar, essa luz não vai se convergir em lugar nenhum. Então, não vai formar uma imagem. Por quê? Porque ela vai voltar paralela, ela não vai se encontrar em lugar nenhum para poder formar uma imagem. Então, é por conta disso que ela não forma imagem, porque ela volta paralela. E 30. Considerando ainda que o objeto AB do exercício 27, suponha agora que ele seja colocado entre o foco e o vértice do espelho. Faça um diagrama para localizar a imagem do objeto para essa situação e responda. A imagem obtida é real ou virtual? Vai ser uma imagem virtual, vai ter esse aspecto aqui. Ela é maior, menor ou do mesmo tamanho do objeto? Ela vai ser maior do que o objeto. É direta ou invertida? Direta. E por último, D. Localize a figura dessa seção cujo diagrama corresponde à situação desse exercício. Vai ser a imagem 14.30, que é, vamos procurar ela aqui, 1429, 14.30, que vai ser essa imagem aqui. Inclusive, aqui dá para ver claramente, eu vou até dar um zoom. Mais um. Essas características que a gente falou, além de também estar no desenho, né? Eita, que eu me perdi, peraí. Cara, eu acho que eu fui parar em outro capítulo, hein? Não, pera. Aqui. Aí. Dá pra ver claramente que a lâmpada AB
na nossa imagem é menor do que a lâmpada AB formada aqui, que ela continua na mesma direção e que, por conta desse pontilhado, que também dá para ver claramente, dá para perceber que ela é uma imagem virtual. Dúvidas pode falar e muito obrigado pela atenção.